Olá, saudações, salam! Vamos então fazer uma panorâmica do livro Meu Nome é Vermelho. A cor vermelha, né? Meu Nome é Vermelho é a voz da cor vermelha. Aqui no romance, que é um mosaico, né? São vários narradores, são 21 narradores, que vão contar a história assim lá no século XVI, né? Que vai ter o milênio da Hégira. A Hégira é a saída, né, do profeta Mohammed lá de Meca para Medina, né? E é a marca inicial do calendário islâmico, né? 622. Então, em 1622 teria o que? O milênio dessa Hégira. Então vai sair um livro, né? O sultão encomendou um livro, né? Nós falamos aqui do Império Otomano, Império Otomano que durou até o início do século XX. Então o sultão vai pedir um livro ilustrado, né? Então ele vai chamar um grupo de ilustradores, miniaturistas, né? Que vão fazer justamente aqueles desenhos bem caprichados que eles fazem nos livros, né? Você pode ver na internet em vários desses desenhos. E aí a questão que ele vai chamar ateliês, e aí tem aqui, né, pelo menos 4 desses são nomeados, que é o elegante, a borboleta, a cegonha e a oliva. E acontece que esse livro aqui é tipo um nome da rosa, né? Porque haverá um crime que tem que ser desvendado, né? Ou seja, houve um crime, logo no início houve um crime, teve uma morte, e aí o que será feito? Haverá um detetive, certo? E aí vai saber quem é. A gente sabe, por exemplo, que é um desses artistas, né? E o tema do livro é a arte, né? O tema do livro é a arte, e ele vai nos segurar na narrativa com esse modo aí, né? Lá, o nome da rosa, que é os livros do Humberto Eco, que é te colocando ali um detetive, uma investigação, e você vai acompanhando. Porque se fosse só a arte do Oriente Médio, né, a arte persa e a arte turca, possivelmente não teria tantos leitores. Esse livro aqui foi um dos motivos do Orhan Pamuk, né, da Turquia, estamos falando da Turquia, receber então o Nobel em 2006. Né? Então ele é um dessas listas aí dos Nobel e primeiro do turco. Né? Não sei nada de língua turca, estou aprendendo muito, porque eu comecei a ler o Orhan Pamuk, que foi no ano passado. Inclusive, eu tive que ter começado com esse livro, né? Eu fui lendo outros livros, tipo Istambul, que foi o que me interessou primeiro, né? Tem até um vídeo no canal, que é contando aquela cidade de Constantinopla, que foi tomada pelos otomanos, né? Lá no século XV, 1453. Época do Da Vinci, né? Época da Vinci, Renascimento na Itália. Então, desde essa época, século XV, né? Tem essas rivalidades dos otomanos com os venezianos, né? Com o pessoal lá de Florença, porque essas cidades, né, Florença, Milano, Veneza, ali no sul da Sicília, né, na Itália, sempre tinha uma concorrência com os gregos e com os turcos. E nessa época, o Império dos Turcos ia até onde a Grécia, né? Então, inclusive, Constantinopla era uma cidade grega, né, do Império Bizantino, e aí foi tomada, né? Foi assim. Acho que os cruzados destruíram mais do que os otomanos, porque eles conservaram a cidade, né? E inclusive conservaram a igreja Santa Sofia, que foi convertida em uma mesquita, né? Tem uma mesquita lá agora que virou um museu, agora voltou a ser mesquita, né? Muito bem. Então você tem vários narradores, inclusive você tem uma árvore narrando, você tem um cachorro narrando, inclusive o cachorro que é desprezado, né? Eles não a cultura, né, do Oriente aqui não gosta, acha que o cachorro é um ser de impureza e tal. Então você tem um cachorro, você tem a cor vermelha, você tem o diabo, né, que é o Iblis, né, já falei no outro vídeo que é um diabo diferente, né, é um diabo aqui que ele não é inimigo de Alá, né, que é o Deus, ele é inimigo do homem, né, do ser humano, né, então ele fica fazendo essas armadilhas para o ser humano cair e se juntar a ele no dia do juízo final lá no inferno islâmico, né, que também tem o inferno, cultura islâmica, também tem o dia do juízo final. Inclusive tem a morte também, a morte que a gente tem aqui no Oriente, aqui no Ocidente, a morte pode ser ora mulher, ora homem, né? Tem tradições de que a morte é uma mulher, ora a morte é um homem. Essas são formas de representação. O anjo para a cultura islâmica, no caso, seria o anjo, a morte seria o anjo da morte, né? Não é a morte, a senhora morte, né? É o anjo da morte, que é o Azrael, né? Azrael. E pode ser Azazel, né? Mas é sempre um anjo que está a serviço de Alá, né? Então não é um anjo da morte, não seria o inimigo de Deus, igual algumas vezes dá a entender na cultura cristã, que o diabo e a morte seriam inimigos de Deus, né? Né? Deus Todo-Poderoso tem inimigo, Deus, né? Então fica meio complicado você explicar o diabo e a morte como enquanto inimigas, né? Porque no juízo final, tanto o diabo quanto a morte serão jogados no lago de fogo, né? A ideia do inferno e tal.
Aqui é diferente porque a morte, né, o anjo da morte e o anjo que a gente chama, né, o Iblis, né, o Satan, né, não seriam inimigos de Deus, né? Tanto essas diferenças de teologia islâmica aqui. Por quê? Porque o Deus islâmico, né, que é o mesmo Deus cristão, só que tem variação de interpretação, é um Deus mais transcendente e é um Deus que não tem inimigos, né? Não tem inimigos, então tudo está sob a soberania de Allah, né? Muito bem, então você tem o crime, né? Aconteceu a morte do elegante, que já vai narrando de cara, ó, aconteceu isso aqui, e você vai conhecer os bastidores desse livro que será ilustrado. Lembrando que a ilustração não é uma coisa muito bem-vinda, né? Não é muito bem-vinda lá na cultura islâmica, né? A ideia é mais usar grafia, caligrafia, né? As letras árabes são belíssimas, né? Vocês podem ver várias fotos de imagem, de caligrafia. E então o ilustrador não tem muita ideia pessoal, assim, de estilo igual tem no Ocidente. Esse cara se destaca pelo estilo. Então acontece que aquele que se destaca vai até sofrer hostilidade, né? Então um dos motivos de elegante sofrer esse crime, né? Ser vítima desse crime, foi por ter chamado de uma forma a atenção. E aí o negro, né, que ele é, né, o sobrinho do tio, que é outro tio aqui, ele é apaixonado pela Shekuri, né, a Shekuri que não sabe se é viúva ou não, porque o marido foi para a guerra, não voltou nem o corpo, né, e ela tem 2 filhos, inclusive o filho é Orhan, né, não confundir com o autor, né, ou não, né, sim ou não sei. Orhan é o filho dessa suposta viúva, né, que é a Shekuri, e ele é um dos narradores, né, então você tem esse narrador, você tem a vizinha também, que é uma judia, né, mostrando a presença. Lembrar que muitos judeus foram para o Oriente Médio depois da queda de Andaluz, né? A Andaluz, que era o reino ali islâmico que tinha na Península Ibérica, né? Então logo ali no final do século XV, em que teve, por exemplo, depois a ascensão do Império Espanhol, navegações para a América, Cristóvão Colombo, descoberta da América, 1492, hein? Então, muitos desses judeus e islâmicos, né, que não se converteram, muitos se converteram forçadamente, a gente sabe como é que foi. Muitos não quiseram se converter e foram, então, para o Império Otomano. Né? O Império Otomano é a grande potência, que eu falei, né, teve o ápice nessa época aqui, ó, século XVI, XVII é o ápice. Aí, nos séculos XVIII e XIX começou, né, decadência, porque todo império cresce demais e fica ingovernável, né? Então aconteceu a mesma coisa com os otomanos, né? Só que o Império Otomano acabou e virou esse monte de países, um brigando contra o outro, né? Basta você ver a salada de países que tem no Oriente Médio, é a questão palestina, né? Então nós vamos ler semana que vem um Amos Oz, que é um israelense de origem polaca, né? Polonês, e ele vai falar então justamente disso, né? A queda do Império Otomano, levando essas guerras, Irã e Iraque, Palestina, Síria e Israel e Egito, tudo isso era o Império Otomano, né? Então a queda do Império Otomano foi boa? Não. A queda do Império Otomano não foi boa, certo? Então, eu dou a resposta aqui. Porque o Império Otomano conseguiu se governou durante 400 anos, né? Durante 400 anos, o ápice, né? E depois começou em decadência, inclusive guerra com as potências ocidentais, guerra com a Rússia. Pesquisem a Guerra da Crimeia, né? A Guerra da Crimeia que teve tropa francesa e inglesa no meio, né, junto com os russos. Então, assim, esses gastos militares, né, o império fica muito grande, né, todo império fica muito grande, gasta, né, a gente está vendo a decadência de outro império aí, né, o Império United States, a gente está vendo a decadência. Então, todo império fica muito grande, ingovernável, começa a se fragmentar, começa a ter guerras internas, né. Então, durante muito tempo, os árabes tiveram sob o governo dos turcos. Depois começaram as rivalidades, né? Primeira Guerra Mundial, a gente viu. O Lawrence da Arábia, né? Que aí quando os ingleses apoiaram os árabes contra os turcos. No Brasil, a gente confunde turco com árabe, porque os árabes vieram para o Brasil, na época do Império Otomano, com o passaporte turco. Então, aquele cara é turco, o cara é árabe, né? Ele fica até ofendido. Muitos árabes não são turcos, né? E tem os persas. Os persas influenciaram muito a cultura otomana desde os seljúcidas, né? Os seljúcidas também são turcos. Os turcos dominaram a Pérsia e adotaram a cultura persa. Então tem várias referências à cultura persa. Vai falar, por exemplo, a cor vermelha, vai falar do sangue, né? Vai falar dos desenhos vermelhos nas gravuras e vai lembrar, aí vai ter um trecho aqui falando do saque de Bagdá. O saque de Bagdá foi no século XIII pelas tropas mongóis. E aí o rio, né? O rio lá do Tigre, né? Se eu não me engano, o rio ficou vermelho. Não só pelo sangue das vítimas, né? Que foi um saque, foi terrível, né? Foi o fim da época de ouro dos islâmicos, né?
pesquisem, a Era de Ouro Islâmica, né, que durou até o século XIII. E aí teve a invasão dos mongóis, que também invadiram a China, época do Marco Polo, né? Então, assim, tudo se liga, né? Interessante ler história por isso. Época do Marco Polo, e tem uma cena que vai que um dos caligrafistas, né, vai ver o saque de Bagdá e vai falar assim, nossa, né, assim, é impossível falar isso em palavras, ele vai começar a fazer gravuras, sendo que ele, que era copista, caligrafista, desprezava a gravura. Ele começa a fazer essas gravuras panorâmicas, né, grandes. E essas gravuras árabes, elas não são muito realistas iguais são essas pinturas, por exemplo, de Veneza, né, da Ocidente. Você pode ver que a pintura ortodoxa é diferente, os ícones ortodoxos são diferentes, as pinturas que são raras lá no Oriente também são diferentes. Então, parece que o sultão quer que os gravuristas, né, os miniaturistas, sejam capazes de fazer a arte veneziana, só para mostrar que nós sabemos fazer, né? E aí parece que isso que gera, tem que ler o livro, né? Isso é que vai gerar esses atritos, né? E aí você vai tentar descobrir quem é, possivelmente a borboleta, a cegonha e a oliva. Um desses três, que são investigados, inclusive o negro vai fazer visitas a cada um deles, fica observando, né, o estilo de cada um, fazendo comentários, esses contos. E aí todo mundo, olha, o que esse cara está procurando aqui? Mas só que saber, né, a gente sabe que os islâmicos são muito hospitaleiros, né, então vão receber o negro lá, mas já sabe que ele está investigando alguma coisa. Justamente ele está investigando quem foi que matou o elegante, que é primeiro aqui. Então você vai ter várias sequências, né? Por exemplo, capítulo 12, 44, 55 vai ser a borboleta dando o depoimento, né? Podemos dizer assim, cada um está falando o que pensa. Depois você tem a cegonha, que é no 13, o 45, 56, aí você tem a versão dela. Depois você tem a oliva 14, 43, 57. Então você vai lendo, você pode ler na sequência que está aqui, ou você pode ler nos blocos, né? Desses capítulos que estão aqui, para entender, né? Ou seja, quem que será o assassino? Quem que é desses, né? Aí você tem os relatos da vizinha. A relato da vizinha para entender esse romance paralelo. São duas histórias, né? É o romance aqui do negro e da Shekuri, né? Porque ele é apaixonado por ela, só que não sabe se ela é viúva, porque, né, o marido foi para a guerra, né? Eles não, né? O sonho dele é casar, né, com a Shekuri, mas não deu certo. E aí o tio então convocou ele para ajudar nesse grande livro, né, que o sultão encomendou, e ao mesmo tempo investigar esses outros artistas. E aí é cada artista de entender, né? Outra coisa, o medo que eles têm de ficarem cegos, porque o trabalho deles é ilustrar, é copiar. Então fica o tempo todo essa paranoia, né, de fazer descansar as vistas mesmo, porque imagina, você trabalha com escrita, quantos escritores não ficaram cegos, né? Jorge Luis Borges, por exemplo, né? O James Joyce teve problema de visão. Então vários autores, né? Se eu não me engano, o John Milton lá do Paradise Lost também foi um que ele perdeu a visão, né, justamente porque demanda muita visão você ler, escrever, desenhar. E aí, então eles escrevem o tempo todo, e aí assim, ao mesmo tempo você vai tendo a história da arte. A preocupação dele é isso, né? O que ele quer mostrar não é o crime é você ler o livro, né? Pra gente ler o livro, mas o que ele quer mostrar é a história da arte e do Império Otomano nessa época, né? Qual é o ápice, né? O século XV e o XVII é o ápice do Império Otomano, e todo mundo ali, né? Você vê lá do norte da África até das regiões ali onde era a Suméria, Mesopotâmia, né? Até a região da Mesopotâmia era um império só, né? Que é isso que a gente chama de o Império Otomano. Então eu acho interessante isso, né? Que é um livro histórico, né? Que vai recorrer a mesmos métodos do Umberto Eco, né? Que ele faz a mesma coisa, não da rosa, etc, né? E lembrar que o Pamuk, ele é o Nobel de 2006, e certamente esse livro foi um dos motivos, né, para ele. Não foi o primeiro livro que eu li, né, de ter começado por esse, né? Eu gosto mais do Istambul, né? Neve, Istambul, e tem o Museu da Inocência, né? Outro livro dele também. O Istambul eu gostei muito porque ele vai centrar mais, né, na história da cidade, né? Ele é um daqueles autores de cidade, então tem um vídeo sobre Istambul. E vai falar de Istambul aqui também, claro, Bósforo, né, aquela região ali. Vai falar do chifre de ouro, né? Então ele vai mostrar justamente o uso dos ícones, né? Que lembrar, Constantinopla era, né? E agora Constantinopla é a cidade das mesquitas, né? Sempre tem uma mesquita nova, mesquitas imensas, né? E parece que o governo turco atual tem muito interesse em manter a cordialidade ali com os grupos religiosos, né? Lembrar que a República Turca, que ele fala mais nos outros livros, aí não aqui, a República Turca rompeu com essa questão de Estado e religião, né? Então é uma república secular,
Então tem a divisão, o exército, o governo, a religião, né, tudo separado, diferente de outros, né, de outros grupos fundamentalistas, que a gente já viu em outro vídeo sobre fundamentalismo, que eles querem unir tudo junto, né, ser tudo junto, tudo um governo, né, aí que dá outras confusões, tem, né, os países estão tentando fazer isso aí, ok? Então fica a dica, né, imperdível, né, romance histórico sobre o Império Otomano, ok? Obrigado pela atenção, não deixem de compartilhar.